Aí agora eu vou ver uns momentos de reflexão pessoal aí. Então, não é trabalho acadêmico, não é nada, mas é umas curiosidades aí que, que ocorrem, né, no, no receptor. Nesse caso aí, quem está olhando, né, por exemplo, aí, sem observar aí profundamente o cenário político, porque sinceramente na minha visão aí ela não trata-se nem de valer a pena ou não. Trata-se de, de trata-se de cautela, porque as informações são tantas, né? E, e é impossível que você saiba de tudo que se passa. De tudo que se passa, por exemplo, você vê uma notícia aí de alguém falando, e daí já não se acompanha, quer dizer que não se conhece todos os elementos possíveis de serem conhecidos. Imagina se aqueles que estão fora, que não que não se não que se que sejam deles que sejam fatos, né? Fatos que ou sejam, não quer dizer, mas fatos que são impossíveis de chegar aí a alcance, né? Mesmo daqueles que ficam aí, ou tem como aqueles que têm como profissão, ficam como os jornalistas, né? Que tem como profissão ficar em cima, assim, por exemplo, dos acontecimentos públicos, dos acontecimentos públicos, né? E daqueles que estão em destaque ou em pauta. Então, é, então é isso, né? Então é difícil, né? Daí às vezes a pessoa é levada. Eu tinha algumas reflexões aí, que algumas coisas que eu pensei, né? Por exemplo, ah, aí o povo aí em relação a essas questões aí dessa, dessa pequena querela aí, essa pequena querela que não sei se já se estabeleceu ou está estabelecendo-se entre governo e sistema de poderes. E pergunta-se, né, que eu, enquanto cidadão e que estudo um pouquinho de teoria política, me pergunto, né? Tá aí algumas pessoas aí. O que eu primeiro pensei, né? Que acontece? Algumas reflexões, e não, isso aí não estou fazendo aqui crítica, mas é mais ou menos como se raciocina. Aí, aí o governo, né? O governo que está na atualidade, que foi eleito, ele uma levantou aí um ardor popular, mexeu, né? Com o brilho popular aí, levado aí, agora pensando, nem tinha pensado nisso, pensando que foi em relação aí a, a aos acontecimentos aí do governo anterior, né? Que questão de roubalheira e coisa, isso aí, se pensando bem, isso aí já foi em 2000 e nem foi no governo anterior, foi no governo que antecedeu o governo anterior ainda. Então ainda, e claro, depois aconteceu desse, dessa questão desse governo aí que de uma forma ou de outra lucupletou aí o Brasil, né? Isso quer dizer, não posso saber, eu não vi o dinheiro, não vi as transferências de dinheiro, mas porque tudo indica que sim, que lucupletou, né? Agora, então o que aconteceu, né? Esse governo, ele, na verdade, ele explorou isso e explora, e eu não estou aqui criticando o governo atual, mas ele explorou, e explora ainda, e aí que tem que ser ter a cautela e o cuidado. Explorou e explora ainda esse fato aí que aconteceu no antigo governo aí, de 8 anos atrás, 10 anos atrás, 11 anos atrás, e explora. E enquanto cidadão, o que eu penso, né?
o que que eu penso enquanto cidadão, que eu vejo as pessoas. Então, tá, vou só voltando ali. Então, o que que acontece? Esse governo explorou e trouxe uma massa e não é uma crítica aqui que eu estou fazendo, mas é uma massa de analfabeto político, de analfabeto não é analfabeto, mas é pessoa que surgiu aí e não, como eu disse, não é crítica, mas isso é fato, que surgiram, daí isso aí vai leva a outros pontos, mas então só como por partes, né? São pessoas que surgiram aí do nada e num ardor político, então o governo mexeu com isso, com esse ardor político, inclusive, e daí você já vai levar para a teoria acadêmica, por exemplo, explorando até o lado religioso, e como eu disse, não é uma crítica nenhuma, isso é uma constatação, né? Por exemplo, teoricamente, quem é religioso nem deveria se envolver em política. Eu digo assim, diretamente, né? E como eu disse, aí teoricamente. E daí por quê? Porque quem é religioso e daí eu não vou falar nem do fiel, né, do crente que vai na igreja, mas por exemplo, quem dissemina isso, os pastores, né, teoricamente se entende que a religião ela está acima do mundo uma coisa que é contra em si já é contraditória, né, que a religião ela está acima do mundo, né, acima do mundano, então não teria porque a questão os não sei como chama, né, a casta, poder chamar assim, a casta que está na na coordenação, não vou falar no domínio, no comando, mas que está na coordenação das vertentes religiosas, não deveriam se meter em política, porque a política contamina a religião, contamina o que é mundano. E aqui não é nem um desmerecimento, nem uma crítica, mas é mais ou menos assim. Então, quando você traz isso, vai se entender que a religião é insuficiente, a religião se tornou insuficiente e se voltaram para a política. Que a religião em si já acabou, ela perdeu seu... Não, estou dizendo que isso é, como eu falei, isso que não é... Estou fazendo esses vídeos agora para o canal, né? Porque quando vem a reflexão... Então não quer dizer que... Não estou dizendo que é assim, mas é só que são playlists... Eu acho que vou fazer uma playlist nova, reflexões, né? Daí eu vou pensando e vou falando, daí não se considera como trabalho acadêmico, né? Que eu gosto de fazer trabalho acadêmico, lógico, com evidências, e, ou que indiquem isso, né, evidências. Então, o que acontece? Vai se entender que a religião perdeu, né? Foi-se a religião e vem-se a política. Então, eu estou falando isso, que o governo mexeu com essa... Ele levantou essa população que estava praticamente adormecida, despertou isso, e essa pessoa e essa população ela vem num ímpeto achando que a política na verdade quase fundamentalista, né? Claro, como diz, já vem e o governo alimenta isso aí e agora e tudo bem, na época eu sou contra até na fase de eleitoral, né? Agora em governo se existe e daí foi a falha do governo, formei de governo, e eu não tô, não, como falei, não é uma crítica ao governo, é uma, mais uma coisa, e o governo alimentou isso, né? Como se, e aí que daí entra o erro do governo, eleito, né? Que a proposta se elegeu, dizendo que ia fazer fundos imundos, e aí a população aí, isso que eu digo, daí não é uma crítica, mas e não não estou dizendo que é um erro, né? Mas é um erro, na verdade. Então levantou isso, né? O governo levantou isso e essa população aí que não que praticamente que, que conhecia aí, mas não entende a burocracia que se dá para se conseguir as coisas no meio político que existe, que é em si o ordenamento jurídico. Ele achou que o governo ia chegar, ia sentar, ia fazer, e aí é o perigo da subversividade, do subversivo, né? Da baderna, de alimentar isso aí, da sublevação popular, né? Porque agora você fala aí, eu não estou aqui defendendo nenhum, e até vou falar depois o que por cima me parece a questão do Supremo Tribunal Federal, o que para mim parece, o que para mim representa.
Então foi praticamente, quer dizer, como eu falei, minha visão é de alguém que mal e porcamente acompanha, mas tem coisas que são claras e são que não passam despercebidas, né? Então o povo tá 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 nesse ímpeto aí. Daí e o governo trabalha com isso, provavelmente querendo a reeleição, e eu já vou entender aí que que é o mandatário do governo entende, ele quer de todas as formas ser reeleito, ele deve ter os motivos deles, e tá no jeito agora, e isso na minha visão se faz por trabalho, por merecimento, não por sublevação, né? Uh, uh, então existe os três poderes, a harmonia entre os três poderes, né? E eu quero dizer isso, essa massa aí, e, e eu não vou criticar aí os meios sociais, né? As mídias sociais aí, porque eles são canais que eles estão aí, né? Agora, para divulgação, né? Eles propiciam a, a todos a elaborar e oferecer ou oferecer seu conteúdo, seu produto. Essa é a função das mídias, né? Essas mídias aí sociais, essas mídias da internet. E então isso aí não tem como. Agora, o que que acontece? O que que acontece? Uh, Agora, na política, né? Eu posso falar da política do passado e da política de hoje. Se pegar aí a, e a história, né? Quem vai para a história vai entender quem eram os políticos do passado e vai se olhar os políticos de hoje, né? Os políticos do passado eram completamente preparados, né? Claro que existia uma questão da nobreza envolvida e uma questão da aristocracia, que eram, que eram os dominadores da política. E eu não vou entrar aqui nem na questão de poder, né? Claro que envolve o poder, não tenha essa dúvida, mas, mas na aristocracia, e a aristocracia ela vem de melhor, é o poder, é o governo do melhor, o do melhor, né? O melhor cidadão, mais preparado. Então, essa aristocracia, o que se entende dela era o conhecimento, claro que o que proporcionava e o que proporciona hoje esse conhecimento. Hoje não, né? Hoje já se mudou muito. Mas no passado, desde da gênese da democracia, quem ia para a política eram os aristocratas, aqueles que detinham o poder de serem os melhores, mas os melhores pelo conhecimento. Então, se você pegar a história dos políticos, os políticos eram os melhores em conhecimento, por exemplo, eram detinham um conhecimento muito grande, e aí que entra aquela questão de que daí no meu ponto de vista de criminalizar e as classes de elites, né, do passado, né, porque no final das contas foram eles que implantaram esse modelo que se tem hoje, as melhores cabeças, as mais preparadas, né? Hoje é o contrário, né? Hoje não é o contrário, né? Por exemplo, então o que eu quero dizer é o seguinte, que antes as pessoas se preparavam, estudavam, claro, antigamente era, era a pessoa que vinha para a política, ela se preparava, ela administrava seus negócios, né, suas terras, seu feudo, falando, tô pegando isso aí de toda a história, né, que se tem, e eu nem posso asseverar que essa história é verdadeira, mas é o que se tem, né, o que se entende e é o que se baseia para entender hoje. Então tenho que considerar isso, né, já que não se pode, você pode averiguar, né, ir lá e averiguar. Então é isso, né, as classes, os agentes políticos, eles vinham disso, eles vinham da alta classe do conhecimento aqui, que eu quero deixar bem, mais uma vez, deixar aí paredes, que não estou falando aqui em questão de riqueza, abastança ou poder financeiro.
Mas, claro que daí já eu entendo, como eu já falei, eu entendo que o que levava a pessoa a se educar era isso, né? Mas tudo bem. Então quer dizer que as pessoas no passado elas vinham para a política uh, depois de um longo preparo. Na verdade, em uma maioria dos casos, já eram preparados para a política. Hoje não. Hoje a política aí, para pessoas, ela vai aí, se qualquer pessoa aí que contrata alguém aí, um advogado, alguém faz aí, faz a questão burocrática, vai lá, reúne que tem, montar um partido, e hoje aí qualquer um se filia a um partido, né? Às vezes nem sabe, ou o que eu acho pior ainda, que eu acho que é o maior, mais criminoso. A pessoa vem para a política para atuar na política, aprender na política, o que vai fazer depois, né? Então a política ela não se torna um meio de, ela se torna um meio de aprendizado. A pessoa vem para a política, aprende, ou para uma questão profissional, né? Isso aí é o que acontece hoje, né? Então, esse governo aí, eu quero dizer assim, um método, e não, como eu falei, não é crítica, para mim é uma constatação, é esse método de sublevar, de sublevação, de pegar aí essas mentes aí que não eram, praticamente não eram despertas, trazer eles à superfície, né? Aquilo que estava e não estou dizendo que é, mas estou dizendo que não é assim. Simples dessa maneira, né? Ah, agora nós vamos vamos sublevar aqui, trazer essa, essa massa às ruas e eles vão entender e daí e as coisas se resolverão. Nós, por exemplo, vamos destituir aqui dois ministros, um ministro, quatro ministros, todos os ministros e colocar outros. E daí a pergunta que fica, algumas, né? E daí? E daí? E daí? O que farão esses novos ministros? Daí eu entro aqui num caso desse pessoal aí que está na rua. Pessoal que está na rua, que diz que vai para manifestação contra um ou contra outro, ou a favor, né? E daí para essa pessoa o que que muda? O que que muda? E eu falo aqui de alguém aqui que estuda economia. O que que muda economicamente? Ah, a corrupção. Bom, a corrupção, né? A corrupção, daí se pensar na corrupção, se sabe-se da corrupção, né? Porque a corrupção, se ela fosse, não se teria corrupção se não se soubesse da corrupção. Então, se se sabe da corrupção é que alguma coisa funciona. Isso aí é indiscutível. E agora, se não tem corrupção, é porque não se sabe da corrupção. Ou não tem corrupção, ou alguma coisa não funciona. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, né? Mas daí eu pergunto, e daí? O que, que vai mudar, né? Aí para tirando os ministros ou ficando os ministros para o povo, para a população que vai às ruas, reivindicando liberdade de poder falar, né? Agora daí, infelizmente, da minha concepção intelectual, na minha formação de caráter, né? Eu não vou concordar com a pessoa que, que pega um telefone da mesma maneira que eu pego o meu aqui e gravo um áudio, que sai esculachando, que sai, que sai ofendendo ou querendo ou ofendendo. Eu nunca concordaria com isso aí. Não considero que isso aí seja liberdade de expressão. Isso aí é abuso, e de fato para mim é crime, né? Por exemplo, se alguém me ofende de forma de me ofende ou desde que de forma envelhecida, né? Me ofende verbalmente, ataca a honra, ataca a minha moral, por exemplo, e eu sou até um crítico disso, né? De honra e de moral. Mas academicamente, ou faz esse tipo disso aí, daí é outro problema. Faz esse tipo de ofensa que eu não concordo, né? Em situação alguma, né? Em situação alguma, não há concordância da minha parte com isso. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, aí, a situação do caminhoneiro aí que tá aí agora, eu vi aqui que ele foi, não sei se foi preso, foi investido, mas eu vi não é crítica aqui. Pô, daí eu falo é disso, né? Desse sentimento que esse novo governo insuflou nesse tipo de pessoa, né? E aqui não é nem demérito, né? E daí agora eu vou entrar que eu vi um vídeo desse senhor, esse caminhoneiro, e ele falando toda a população, né?
toda a população, todo o povo brasileiro. Eu, de primeiro, já tenho aí no meu canal uma lista que é um projeto de lei que impede as pessoas de falar todo o Brasil. Por exemplo, eu não estou junto com esse caminhoneiro, nem conheço ele, não o conheço, não sei das coisas. E o que eu vi dele, um vídeo ali, muito que eu nem sabia da existência dele, isso aí não estou sendo aqui querendo da minha parte, ele também provavelmente não sabe da minha existência, mas eu não estou aqui querendo desmerecer ele, agora eu nem sabia da existência dele, e daí eu vi um vídeo dele, infelizmente, daí eu quero entrar nesse ponto, você confirmou isso aí, por exemplo, o seguinte, ele falando em nova constituinte, né, falando em nova constituinte, coisas que sei, não sei formação dele, não sei formação, né? Não vou falar de instrução, nem de coisas que eu, como eu estou explicando, né? Pessoa que é esclarecida não vai fazer, no meu entendimento, não vai se prestar a certas coisas. Por exemplo, sair e marchar na rua por um presidente, seja ele quem for. Por quê? Porque, olha, não é crítica nenhuma, né? Mas, infelizmente, e daí eu entro naquela parte que a política é um sistema administrativo de gestão, seja de judiciário, seja legislativo, seja o executivo. Então eu pergunto o seguinte, enquanto cidadão, eu não saio para marchar por ninguém, só por mim, né? Vem fazer meu trabalho, cumprir minhas obrigações, meus deveres, exigir meus direitos. Mas para isso eu não preciso ir para a rua, até por enquanto, até então, ninguém se meteu. E eu tenho minhas querelas, minhas divergências contra a legislação, mas isso existe os meios que eles estão aí para todos, e, e esses meios eles dão resposta para essas questões aí. Diz o assessor do sistema legislativo. Por exemplo, eu não preciso votar, não, eu posso escolher anular. Mas é necessário o voto obrigatório ou não? Isso aí é discutível, faz demandas. Hoje, o cidadão aí mesmo pode procurar o Ministério Público. E agora, não estou dizendo que não digo que o Ministério Público responderá ou encaminhará essa demanda, mas é possível. É possível depois de se escolher um político com com essa mesma visão e votar nesse político. Então o que eu quero dizer é isso, que existem esses meios. Então essas pessoas aí que surgiram e eu não é uma crítica, mas eu quero dizer que era alguma coisa estava adormecida e surgiram. Daí toda essa nação, por exemplo, religiosa, que já está, que inclusive até como eu falei, os coordenadores aí se desceram, né? Saíram do céu e desceram para a terra e se envolve. Então eu já vou entender que isso aí, que esse governo ele tem uma tendência teocrata, e isso aqui que eu falo não é uma questão de crítica, mas é uma constatação, né? Olha se o que, olha se, e eu sou a favor daí, já tá no meu canal aí, tem minhas demandas aí que não sobre minha visão sobre a nomeação, mas por exemplo, um presidente da República que, que tem como critério para nomeação de ministro Supremo Tribunal Federal que o ministro seja evangélico. Isso aí é o critério? Então, na minha balança de equilíbrio para escolher um ponto negativo, isso pessoalmente, para mim, né, individualmente, um ponto negativo, porque se eu fosse pensar em religião, religar-se, né, aqui, acho que se eu não me engano, é aí que vem a, 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 a palavra religião, religar-se consigo mesmo, alguma coisa assim. O temor, o mais elevado bem, já vi essas duas aí. Tudo bem, então eu falo disso, isso aí, esse é o critério, por exemplo, se tira esse ministro aí e outro presidente coloca os teus ministros evangélicos lá, então o Estado laico, que era laico por lei, já não é mais laico. Por quê? Porque um escolhe porque é religioso, outro escolhe porque é ateu, outro escolhe porque então e vai mudar o que no Supremo Tribunal Federal? Acaba-se essa briga, que agora, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, surgem-se de outra parte da população querendo se sublevar, e às vezes até a mesma. Ah, ah, então acho que isso aí daí é uma crítica minha, daí já é uma crítica que eu infelizmente vou fazer, né? É misturar óleo
com água, né? Uma coisa, uma religião é uma coisa, Estado é outra. Na minha visão tem que caminhar assim, né? Porque senão as tudo bem, né? Não é isso, né? E como eu falei, não é a minha concordância. Depois eu vou chegar, mas não vou falar o que minha visão aí do Supremo Tribunal Federal, o qual também não acompanho. Então, mas eu estou falando enquanto cidadão e na minha, o que esses reflexos do que eu vejo me parece. Então, agora voltando ali desse cidadão ali, o caminhoneiro, ele disse que vai propor uma nova constituição, ou ele falou errado, que que vai eliminar o comunismo do Brasil, por lei, né? Que é, por exemplo, o que ele está minando isso? Ele está minando, e eu não sou a favor do comunismo nem um pouco, particularmente, meus estudos, meu entendimento, aonde eu chego, me diz que o comunismo é uma bobagem, socialismo também, é tudo um bando, tudo, tudo, é tudo um lixo da, da tudo bem, não vou desmenosprezar nada aqui, mas é tudo coisa inviável e tudo coisa fora de antinatural. É antinatural, tudo antinatural, porque tudo depende agora, tudo depende de forçar, né? Porque se intromete na liberdade, né? Da, do cidadão, do indivíduo, do ser humano. Por quê? Porque vai se estabelecer uma coisa comunista, eu vou ter que me enquadrar naquilo contra a minha vontade e fazer aquilo que aquilo lá determina. Então, por exemplo, quando você coloca um preceito que vai se eliminar o comunismo, e eu não sou a favor do comunismo, e o Brasil já teve uma cena aí que teve que os militares aí também não vou, como é que eu vou falar de 1964, mas que eles puseram o presidente então, João Goulart, que tudo dizem aí que era socialista, comunista. Então, mas então eu vejo que o comunismo ele é a única forma de ter o comunismo, se implantar o comunismo, seja qualquer vertente dele, é se tiver o que o Karl Marx disse, é a tomada de consciência, né? Geral, não minha, não de um, não de dois, todo mundo ter essa tomada de consciência geral, ampla, onde não vai ela não vai faltar a nenhum cidadão. É o único jeito. Daí as pessoas, elas por livre e espontânea vontade, por exemplo, eu trabalharei mais, em vez de eu só se for, vamos se supor aí, hipoteticamente, que se trabalharia 6 horas no comunismo, todos se trabalham 6 horas, mas não por decreto, não por lei, mas pela essa tomada de consciência, chegasse aí algo que é 6 horas, daí vamos supor que eu quisesse trabalhar 7 horas, 8 horas, eu não poderia, ou eu trabalharia e isso não seria meu. Daí eu não tenho essa tomada de consciência, eu entendo, se eu trabalhei é meu e eu sou minha própria propriedade privada, aquilo que deriva de mim me pertence. Então, é a única forma que essa tomada de consciência, enquanto essa tomada de consciência não permear e não for, ela não tomar todos os cidadãos, isso aí não existe. Quer dizer, é impossível da aceitação de completa e geral, né? Então, isso é Karl Marx, né? Karl Marx é o único meio, é esse, tudo bem, quando isso não acontece, porque tem que ser de livre e espontânea vontade, quando se implanta, se mexe com a liberdade. Agora, eu sou a favor da liberdade humana, que a pessoa trabalha, e se ela quiser trabalhar 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, ela trabalha. Se ela quiser trabalhar 10 horas, 12 horas, 13 horas, ela trabalha. Se ela quiser exercer uma profissão, ela exerce. Se ela quiser exercer outra, ela exerce, desde que ela preencha os requisitos, se qualifique. Então é isso. Então é isso. Então esse cidadão ali, ele diz que vai propor uma constituição depois que os 12 ministros estiverem, e daí vou dar um exemplo, colocar ele como ministro, um exemplo só. Quem que tira esses ministros e coloca-se quem? Alguém será colocado. Mesmo que ad hoc. Alguém será que seja uma corte marcial, alguém será colocado. Não se tem dúvida sobre isso. E esses que foram colocados lá provavelmente desgostarão a outra parte. Tudo bem, isso é normal. Agora, então ele propõe que se colocar na Constituição que é eliminar o comunismo do Brasil. Isso aí
E eu falo essa falta de entendimento político, e daí entra personalismo. A pessoa, por exemplo, a divinação pública, ela se baseia pela impessoalidade. Isso aí, quando a pessoa fala isso, ela não deixa de ser uma imposição. Ela está impondo, quer impor a todos aquela sua maneira de ver isso aí. O que é isso? Isso não é nada mais que anseios ditatoriais, tirânicos, porque ela diz, não, nós tirar. E como eu falei, eu sou totalmente. Eu, como se eu vou embora, vou para a Suíça, vou para. Peço asilo na Suíça, peço asilo nos Estados Unidos, peço asilo na Inglaterra, se o Brasil um dia for comunista, não tenho dúvida quanto a isso, né? Vai tá ruim em outro lugar, aqui, pior que aqui é impossível, né? Num sistema, num sistema comunista, né? Que eu teria que, que dispor da minha vontade em benefício de um Estado que um comunismo de Estado, diria assim, um socialismo de Estado, né? Então, esse cidadão, ele fala isso, né? Que lá na Coreia, eu só estou dando exemplo dele, né? Os outros, teve um tempo atrás aí que eu acho que, não sei se não me engano, está preso aí também. Vai para. Daí já, se comentar que eu teria que comentar aí, era um ex-deputado, um deputado aí que acho que está preso. Se fosse comentar aquilo que ele diz, é uma barbaridade, um atentado contra a inteligência da pessoa, ao mesmo momento que o cara, que o cidadão, que o deputado, não sei, deputado, mesmo, eu não estou entrando no que ele fez de crime, eu vou entrar na questão da inteligência, que eu não sou advogado criminal, nem juiz, nem delegado, nem promotor, eu sou só um simples cidadão que procura se instruir. E agora estou aí com esse projeto do canal de querendo divulgar meu conhecimento, aí, como todos têm esse direito. Então, a mesma Constituição que serve para aquele cidadão é, é pior ainda, a mesma Constituição para aquele cidadão que agora se encontra-se preso, e eu nem estou entrando nessa, ele deveria estar preso ou não, meu problema é acadêmico, né? Que a minha análise, a minha avaliação é acadêmica. A mesma Constituição que não presta é a mesma Constituição que ele cita, que ele condena, é a mesma Constituição que ele se baseia para e defende para suas proposições, e no final das contas é a Constituição que permite que ele vá lá e falar que ele tivesse na posição que ele está hoje, porque se fosse há tempos atrás, na profissão que ele seguiu, ele provavelmente ele não teria, né, esse direito, né? Então é uma coisa que daí já é inteligência, que já é coisa fora, sem cabimento, né? Tudo bem, né? Então é coisa sem cabimento. Então é isso aí que eu quero falar, é isso, né? É, é, coisa sem cabimento, tem que ter, na minha visão, teria que ter mais cuidado, né? Por exemplo, aí para as pessoas, porque é isso que eu estou afirmando, as pessoas vão ir para a rua defendendo uma pessoa, uma autoridade, o presidente, ou defendendo essa e vai se sublevar, o exemplo, vamos supor que se subleve, que tire um ministro, dois ministros, seja quem for que eles estão brigando, e e e e se colocarão outros, e esse cidadão vai voltar para casa e a sua vida não vai mudar muita coisa. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Não mudará nada. Ele terá que trabalhar. Agora, existe a possibilidade de corrupção, de conivência com, com a corrupção, com o crime. Olha, como eu já falei, né? Como que eu posso saber, né? Como que eu posso saber? Agora, daí eu também deixo minhas perguntas, né? Onde está a Polícia Federal? Onde estão os poderes que esse sistema, né? Os políticos que estão ali, quem os colocou foi o povo, né? Todo mundo, né? Nesse caso, incluído eu. Embora eu tenha votado só para 2 cargos, né? Incluso eu, né? Fui eu também. Então, o povo deve controlar, né? Mas deve controlar dessa forma, né? E os outros poderes também, a polícia, e eu já entro até no próprio exército, né? Que o próprio exército não, as próprias forças armadas não sabem de nada que se passa no Brasil, ou eles estão dentro dessa sujeira que dizem que existe, né? E daí, como diz, essa pessoa, elas estão indo na espuma, né?
porque elas não sabem, né? Elas não sabem o que tem no fundo do mar, né? Elas estão indo na espuma de outros. São sectários, são seguidores, daí nisso aí, praticamente, a gente tem uma pessoa que segue a outra, né? Ela é um problema, né? Então é isso aí. Então, então esse pessoal eles surgiram aí num levante aí, e aí eles entendem que eles tão certo e, e eles não conseguem enxergar algumas nuances, por exemplo, que é a questão de trabalho, né? Ou de propostas, né? De propostas desse governo, que, como eu já falei, eu não estou defendendo esse esse Supremo Tribunal Federal, que é aí a divergência entre nem um pouco, mas depois eu quero falar do Supremo Tribunal um pouquinho. Então é isso, né? Eles não conseguem enxergar, né? Por exemplo, aí ou de repente concordo daí com tudo que o governo propõe, daí é de cada um, mas eu discordo. Então, por exemplo, já falei que os caras chegam na rua e falam todo mundo, eu não me incluo nisso, né? Não me incluo nisso, e isso aí já é uma coisa que tem que se rever legalmente, né? As pessoas saem falando todos, todo mundo, a maioria, o Brasil inteiro, todos, né? Isso aí já falei aí do meu, já tá, não tem um projeto lá no meu canal, né? E então é isso, né? Mais ou menos aí que eu queria dar ideia às pessoas. Aí que eu queria falar, né? Por exemplo, daí eu vou me perguntar, eu não tô defendendo, mas eu dou só um exemplo. As pessoas elas estão preocupadas, elas estão nesse de repente, isso é só uma distração, por exemplo. Olha a gasolina e infelizmente o petróleo subiu, o barril do petróleo eu vi hoje que subiu. Uh, Elas não estão preocupadas com a inflação, elas não estão preocupadas com o combustível. Daí eu pergunto, a culpa é do Supremo Tribunal Federal? O combustível, a inflação alta, o preço da carne? Eu acho que não. Uh, Então isso aí esconde algumas coisas, né? Então eu me preocupo com isso, eu me preocupo com meu poder aquisitivo, com a inflação, porque isso aí tudo talvez advenha de uma questão pessoal, porque eu não tenho a índole, nem a disposição, nem a vontade de pegar um celular para xingar aos outros. Não sei se isso aí talvez para mim se trata de educação, né? Ou talvez de conhecimento, porque vou discutir, vou argumentar dentro do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho a argumentação embasada em fatos, eu gosto de falar de lastro, né? Se eu não tenho lastro, eu não vou me manifestar. Então, agora, para mim, ali, por exemplo, daí é outra coisa que eu falo, mas eu vou falar primeiro do Supremo. Né? O que eu acho? Né? Por exemplo, se a Constituição diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem abrir hoje, né? Estou falando disso, a legalidade hoje. Se a Constituição diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem abrir inquérito, e daí, como eu estou falando, do mesmo tempo que eu falo do governo, é sem conhecimento de causas dadas do Supremo Tribunal Federal, né? Porque para mim a minha vertente de lei é outra, e é o que eu vou passar depois, né? Que eu quero falar um pouquinho, aí umas nuances, né? Então eu vou falar do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, se aí eles estão fazendo isso, eles deveriam pegar qualquer dos ministros, né? Se a Constituição diz que se os juízes não podem ser os investigadores, não ser os promotores, os juízes, eles têm que ser só juiz, eles deveriam ter pedido à Polícia Federal para dar início à investigação e esperar os resultados, né? Agora, agora é isso, é mais ou menos isso, né? Do Supremo Tribunal Federal, não tem a concordância, né? Agora, o que eu tinha para falar mais desse Supremo aí? Agora, não tem como concordar, né? Eu achar que eu sou um cidadão, tem 11 ministros, tenha lá a, as doutrinas e as doutrinas jurídicas e achar que tudo que o ministro fazer ou fará, eu concordarei, isso aí é quase impossível, né? E nesse entendimento eu vou entender que, porque o ministro não fez aquilo que eu entendo como certo, eu vou entender que ele tem que sair. Agora, daí envolve, na minha visão, já envolve aí, por exemplo, a forma de eleição
de integração dos ministros no Supremo, mas era mais isso, eu não acompanho, né? Agora, os ministros eles têm que se basear na lei, na minha visão, né? Se basear na lei, no que Código Napoleônico, que ser a boca da lei. Mas no Brasil não é assim. Não é assim, daí já vai. Tem gente que diz que as leis são mal fabricadas, são mal processadas, são mal elaboradas, mal elaboradas. Mas sobre o Supremo Tribunal eu vou falar uma curiosidade, uma questão que surgiu aí essa semana. Eu vi uma entrevista do jurista Ives Gandra Martins, e ele falou uma coisa que eu fiquei com duas coisas, né? Mas eu vou falar de uma só aqui. Na outra eu já estou vendo, eu já pedi aí esclarecimento para outro órgão, outro fato social. Isso aí, fato social, um fato social é uma coisa sociológica, Durkheim, um fato social. Tudo bem. Então, eu achei estranho uma questão, e eu já tinha visto isso, né? Mas ele mencionou na entrevista dele que um tal de consequencialismo. Então, eu estou falando sem conhecimento de causa, mas ele falou que, pelo que ele falou ali, eu não encontro razão nenhuma para isso existir, né? Mas eu quero aí futuramente estudar, né? Por enquanto eu estou falando assim, muito superficialmente, mas sobre as diretrizes e o que ele balizou, né? Por exemplo, porque existem teorias, não sei de quais teorias que diz que não sei qual século foi o século do poder legislativo, depois o outro século foi o século do poder executivo, e que agora esse século deve ser o século XIX, o século XX, agora o século XXI, que o próximo século seria o poder do poder, seria o século do poder judiciário, e que por isso quando os ministros eles dão suas tomam suas decisões, julgam, eles usam isso. E se de fato, na minha concepção acadêmica, teórica, se de fato os ministros, quando julgam, porque um século foi do judiciário, um século foi do executivo, o outro século foi do legislativo, e agora eles se acham na condição de ter esse processo ser o século deles, isso aí é uma aberração, né? Não tenho dúvida alguma, independente de quem seja advogado, seja se baseado nisso, porque um século, isso aí é uma questão que não é algo abstrato, uma abstração, uma suposição, uma hipótese que vai condicionar o mundo, a realidade não. É a realidade que vai condicionar e vai transformar, e vai fazer e transformar o século XXI no século do judiciário, não o oposto. Não é porque foi no século XVIII, no século XIX, no século XX são considerados aí, não sei nem quem que disse isso, porque isso aí é uma questão que para mim demanda não apenas a até estatística, né? Não é isso que vai garantir ou vai determinar que seja o poder judiciário o poder do século XXI, que é longe disso, é uma aberração, um barbarismo fora do comum, tremendo. Então, minha crítica, eu não sei se é verdade isso, eu quero estudar, né? Estou passando aqui como algo superficial, né? Agora, isso aí se isso acontece, por exemplo, porque existem os poderes constituídos, existem as competências, e então isso é personalismo também, é avanço, né? É avanço de poder, talvez até abuso de poder. Agora, como eu estou explicando, isso aqui não vou se levar mais postulado, porque esse senhor aí, esse jurista, o Ives Gandra Martins, ele é bem conceituado, ele falou isso. E eu, quase como um leigo, mas não como um leigo, por exemplo, em, em investigação científica, investigação da realidade, me leva a entender que isso é um barbarismo, uma barbaridade, né? Se de fato é mais ou menos isso. Agora, depois que estudar, você tem outro parecer. Agora, é uma aberração. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem nessa doutrina que é possível que se deturpe não apenas a verdade, mas como até mesmo os fatos. E se não existem os fatos, daí é um pouquinho mais complicado,
um pouquinho mais difícil de analisar, de se entender. Mas, de qualquer forma, primariamente, sem conhecimento de causa, fica essa indicação aí, é uma crítica, né? Não é uma crítica, mas é só uma ponderação que eu faço, né? Ponderação que eu faço. O que mais que eu queria ponderar aqui nesse áudio aqui? Acho que era isso, né? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso, né? Tinha até algumas coisas para falar, mas eu não vou falar porque... Mas é mais ou menos essas duas questões aí. Se eu não me engano, tinha mais uma coisa que eu queria lembrar aí. Mas é principalmente isso, né? Aí minha voz aí não chega a todo mundo, mas aí se alguém escutar, né? E querer é praticamente isso. Eu vou dizer assim que o povo não se... Minha visão é essa, que o povo, esse pessoal aí que está defendendo, esbravejando, eles vão tirar um ministro, vão tirar um presidente, eu não estou aqui menosprezando ou criticando, e a situação do povo, aqueles que estão indo às ruas, que poderia estar estudando, poderia estar trabalhando mais, não mudará. O presidente continuará ganhando seus 30 mil, agora foi mais, não sei se ganha mais, os ministros colocarão outros ministros, os ministros continuarão ganhando os 40 salários mínimos, que é o teto, os poderes executivos também continuarão ganhando 40 mil, e aquele povo que vai à rua, que não tem dinheiro, ou que tem, não mudará nada. Para mudar, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, e vai ter que se dedicar, fazer mais que os outros fazem para poder ter algum retorno. Agora, mas os caras roubam isso aí, olha, não roubar é mais que obrigação. Mas os outros roubavam, daí eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se os outros roubavam e descobriram, venham à luz é porque alguma coisa funcionou. E aí eu vou entrar aquela coisa, agora o governo não rouba, eu não estou falando que o governo rouba, né? O governo não rouba, então quando isso aí, é óbvio que não vai se aparecer, se existe corrupção, eu não estou dizendo que existe, não vai se aparecer corrupção agora. O Lula faz provavelmente, eu não sei, mas quem provavelmente vai escutar o Lula falando 8 vezes que ele estava dando poder para a Polícia Federal, os 8 anos dele, falando que ele estava dando poder para a Polícia Federal investigar, que a Polícia Federal não tinha poder para investigar, e a Polícia Federal nunca investigou nada e não achou a roubalheira dele, enquanto ele estava no governo. Por quê? Porque e daí se trata de independência. Por exemplo, hoje a polícia, você vai estar todo a favor do governo, não sei se é verdade, né? Não posso, mas pelo menos já tem casos, pelo menos alguns, provavelmente alguns estão, né? E é normal. Mas e qual a proposta do governo? Agora eu vou falar uma crítica. Qual a proposta do governo para se tornar as polícias independentes? Os poderes, na verdade é o contrário, por exemplo, aí, se for pegar no site do governo, ali a Polícia Federal já está no mesmo site do governo executivo, está tudo, se transformou tudo na mesma massa, né? Isso aí não tem nada de, de, e agora é uma crítica, daí é uma crítica que eu assumo a responsabilidade e faço, né? Porque isso aí um dia eu me dirigi para ir no site da Polícia Federal, quando eu vou abrir o site, estava lá o site da Polícia Federal incluso, tudo junto lá numa uniformidade, tudo fazendo parte com todos os outros órgãos do governo federal, e eu já me desgostei, né? Cada um tem sua visão, eu já me desgostei, então eu pergunto, aonde está proposições positivas e concretas, por exemplo, para a segurança pública, armar a população, não, como eu estou explicando aqui, eu não estou fazendo crítica ao governo, ou à figura do senhor presidente da República, como também não aos ministros. Eu acho que isso aí na verdade, existe impessoalidade, né? E daí daí a minha crítica vai no sentido de estar se tratando, se fazendo personalismo, enquanto não existe, enquanto não é período eleitoral, não é período eleitoral, e na minha visão, já quando o presidente sai do cargo do presidente 2 meses, um mês antes, ele não deve nem receber ordenado, salário, estipêndio, soldo, seja o nome que seja dar, não deveria nem receber.
Vai fazer, o presidente saiu, não recebe. Não está trabalhando. Quando está trabalhando, recebe. Quando não está trabalhando, recebe. Vai fazer a política. Se ganhar, ganhou. Volta a trabalhar, começa a receber. Tudo bem. Então, da mesma maneira, eu falo, cadê as proposições políticas? Armamento? Achar que armar a população é um programa é um projeto de segurança pública? Daí isso aí, além de ser muito perigoso, é uma questão aí muito controversa. Agora, esse é o projeto do governo eu estou falando daí já, claro, não tem como eu falar aqui, mas eu tento fazer bem realista. Quais as propostas do governo para a segurança pública? Existem projetos do governo por exemplo, em tirar da nomeação a polícia, em tirar da polícia em tirar do governo federal, do presidente da República, a nomeação do diretor da Polícia Federal, ou tirar do ministro da Justiça a nomeação das superintendências das polícias federais do Estado do Brasil. Existe essa proposição, existem proposições dos governadores para tornar orgânico a nomeação e a chefia das polícias civis ou das polícias militares no Brasil. Existe isso, para que de fato eles investigam e não sofram a interferência política. Existe? Claro que isso aí não é simples. Quem controlaria essa polícia? Depois. Estou falando que é coisa assim, mas cadê as proposições positivas? Se um governo, ele se constitui, ele se forma com essas onde estão isso? Então, por exemplo, então eu falo isso, né? Para a pessoa aí que vai dizer, eu vou marchar por outra pessoa, cuidado, né? Eu peço não, né? Eu digo, né, que você deveria ter um cuidado, porque nunca se sabe, né? O que aparece na TV, o que aparece no discurso, ali não, ali é o produto manufaturado. É quando você vai e agora eu poderia fazer aí se me perguntasse quem que foi um dos caras mais excepcionais da história, eu falaria o Andy Warhol, né? O Andy Warhol, né? O artista lá que foi conhecido de fazer a arte dele, de demonstrar, por exemplo, a arte dele, tudo, claro, a arte é técnica, né? Tecne em grego, que a latinha de salsicha, Swift, que você lembra bem, não é propaganda aqui, que aquilo é arte, né? Então, por exemplo, se olhar hoje, tudo é arte, né? Tudo tá. Andy Warhol foi um cara que eu não sei se ele não conseguiu, mas hoje, daí com a disseminação do conhecimento, tudo é arte. Tudo é arte. A pessoa, tudo é arte. Ela planta uma coisa, é arte. Aquilo ali pode ser, e tem mercado para isso, né? Então, Andy Warhol acho que foi um cara aí que, não estou dizendo que foi o cara mais notável, mas ele foi um cara que teve essa percepção, né? E colocar que as coisas simples da vida se tornariam arte, se tornaram, naquela época já estavam se tornando. Então quer dizer o seguinte, que quando você vê um discurso de um presidente, de um político, de um ministro do Tribunal Federal, aquilo ali é só um produto manufaturado. É como você vai no mercado e compra uma latinha de conserva ali, uma latinha de um produto. Ninguém viu a colheita, ninguém viu a germinação da semente, ninguém viu a planta, o plantio, ninguém viu a germinação, ninguém viu a fecundação, ninguém viu a adubação, ninguém viu a irrigação, ninguém viu crescer, ninguém viu o plantador, ninguém viu quem colheu, nada. A pessoa só vai na prateleira do mercado e pega a latinha e paga. Um discurso político não é muito diferente disso. Então, você tem que ter cuidado. Daí, o que vai se fazer? Como uma empresa, por exemplo, eu fui no mercado esses dias e perguntei pro funcionário, por que vocês não colocam, fui comprar um refrigerante e perguntei por que vocês não colocam aquele refrigerante lá na geladeira, se ele vende mais. E ele falou, não, porque eu tenho que expor o produto que vende menos, que sai menos, para ele vender, né? O rapaz me falou isso. E eu quero dizer que a política é a mesma coisa. A pessoa acha, a política é isso, o político é meu herói. Eu sou um anti-herói. Se que cada um seja o seu herói. Então,
Um político ali, aquela expressão é só manufatura. A notícia que sai no jornal é só manufatura. É aquilo que o jornal quer que saia, porque o que ele não quer que saia, que vai, ou vai contra o que ele entende, ou ele não vai colocar. Vai colocar, e se vai colocar, vai ser uma notinha, uma nota de rodapé. O político não é diferente. O político ele vai fazer vozeria, vozerio, algazarra naquilo que ele tem. Né? Por quê? Porque o resto ele vai esconder. Porque ou ele não tem o que dizer, ou ele é incapaz de apresentar alguma coisa. Como eu falo, uma proposta, uma proposição, daí, e isso que deveria ser visto, ser visto. E isso eu falo em relação até às decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, porque ali é um trabalho extremamente teórico, acadêmico, intelectual, e marchar O que adianta para uma pessoa que vai marchar no Supremo Tribunal Federal? Ou que vai marchar para tirar o Supremo Tribunal Federal? Ele sabe o que é um controle de... Um controle de... Um controle, não sei, né? Como eu estou dizendo, as pessoas sabem o que é um dispositivo erga omnes, por exemplo, ex tunc, ex nunc, não sabe. Sabe o que é algo, sei, né? Um controle de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta, não sei disso. Sabe? Não sabe. Não sabe, daí aquela crítica que eu faço desse movimento, daí a pessoa entra no senso comum, está aprendendo a experiência. Infelizmente, e eu não sou a favor de, por exemplo, dizer que os juristas são os donos da verdade, não. Eu quero dizer que tem que saber o campo que está caminhando e pegar o trem andando, o bonde andando, não ajuda muito, não ajuda muito. Então quer dizer isso, que a briga. Se a briga é contra o Supremo Tribunal Federal, a briga não adianta marchar. Marchar é guerra. Achar que vai marchar, daí, por exemplo, vamos colocar aí esses manifestos, porque tinha algo que agora eu lembrei que eu queria falar. Aí, não sei se serve como alerta, mas são fatos. Daí eles fazem o cuidado que tem que se ter. Tem que se ter. Por exemplo, não, só para complementar, né, que eu quero falar, é isso aí, né? Por exemplo, eu vou marchar para destituir ministro federal, isso aí daí agora eu vou, é o maior burrice que pode se ouvir de alguém. Se existem líderes aí, ou que propensos ali, porque depois eu vou falar disso, vou alertar disso. Se existem líderes, governistas, deputados, seja quem for, que está dizendo assim, vamos marchar no dia 7 de setembro, vamos nos manifestar no dia 7 de setembro como protesto aos ministros federais. Isso aí é a maior burrice que existe, é brincar com a inteligência de quem entende, porque no sistema, no Supremo Tribunal Federal, e aí daí entra aqui até na política, é só coisa intelectual, acadêmica. É acadêmico. Se a pessoa quer brigar no Supremo Tribunal Federal ou na política, marcha, protesto na rua, não adianta nada. Não adianta nada, não é o campo. Para isso, marchar é para ir para a guerra, a não ser que a ideia seja essa, ir para a guerra. Daí, nesse caso, eu vou entender que é uma subversão. Subversão da população, né? E daí existe o regime de controle. Daí eu já exigiria também, enquanto daí eu já vou entender que até o governo executivo é subversivo. Por quê? Porque o protesto contra uma corte superior ou processo legislativo, está aí a iniciativa pública, a iniciativa o dispositivo daí já fica mais um alerta aí pro pessoal aí que quer a iniciativa me esqueci o nome agora, é um dispositivo legal de proposta de lei, que é a iniciativa popular. Por que todo esse movimento não é feito com toda essa... Vamos se colocar lá, que se eu não me engano, é 1% do eleitorado. 1% do eleitorado é 1 milhão. 2 milhões no máximo, nem isso não dá. 1% do eleitorado é 1 milhão. Então por que em vez de fazer essa manifestação, sabe? Essa manifestação aí,
não se arrecada as assinaturas para uma proposta de lei. Eu pergunto sobre isso, né? Ou uma iniciativa popular de impeachment dos ministros, de algum que se tem, como eu estou dizendo, vai se tirar um, vai se colocar outro, dos modos de um presidente. Por que não se propõe uma lei de iniciativa popular por que o presidente da República, ou do Senado, ou da Câmara, ou iniciativa dos próprios ministros, eles acho que eles não podem, né? Não fazem proposta de lei que se tire da da atribuição do poder dos políticos de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não se faz isso, porque ninguém quer abrir mão daquela sua parcela de poder. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu vou ir no dia 7 de setembro, eu vou marchar na rua contra o Supremo Tribunal Federal, nem sabe o que se trata no Supremo Tribunal Federal, sabe como é que é? Não, então vai cursar um direito. De repente, né? Vai se inteirar do assunto, fazer proposta de lei, vai desenvolver uma doutrina, uma teoria, porque no Supremo Tribunal Federal se trata disso, se trata de, na minha concepção, se trata de transpor a realidade, de descrever a realidade em palavras, em conceitos, e que isso tenha fundamento, tenha veracidade. Então agora eu vou marchar num protesto contra os ministros do Supremo Tribunal, ou contra um presidente, ou contra o sistema político. Não, isso aí é uma catástrofe. Não se trata disso. Infelizmente não se trata disso. Vão se manifestar, tudo bem, né? Eu, na minha visão, enquanto acadêmico, que é o que eu me considero, e qualquer um que entender que não quiser, e está aí no meu canal, pode pegar qualquer um dos meus materiais que eu tenho aí, dos meus trabalhos, é tudo matéria própria, que não é próprio, está são todos, a gente tem essas indicações, pega aí o material e vão discutir, né? Dentro das minhas capacidades, dentro do meu, daquele que é a meu favor, que é meu crítico, não tem problema nenhum. Agora, se trata disso, né? Se trata disso. Daí eu quero falar, por exemplo, aí, George Orwell, a Revolução dos Bichos, né? Que é os bichos que são os bichos que tomam o poder dos donos, depois sentam no cadeira dos donos, estão igual ou pior. Daí, por exemplo, tem mais o alienista, a revolta dos barbeiros, né? É, mais ou menos isso. E daí agora isso aí que eu queria falar, por exemplo, aí, o cuidado que tem que se ter, né? E por isso que eu não sigo ninguém. E nunca que eu vou colocar, eu vou sair na rua, a não ser que seja uma coisa extrema. Vou sair na rua para marchar por um presidente, vou sair na rua para marchar por um deputado, sairei na rua para marchar por um ministro. Não, jamais, em hipótese alguma. Já tenho e disso que é feita a vida, cada um com as suas competências, cada um com as suas. Por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Primeiro, as leis já estão. Daí eu vou voltar, retrocederei um pouquinho. As leis já estão aí. E o que parece dessa gente aí que surgiu com toda a sua demanda, toda a sua verve, todas as suas indignações? Parece que o Brasil nasceu hoje. Parece que o Brasil nasceu hoje. Não existia Brasil, ou que as coisas não funcionam. Parece isso, né? Não existia Brasil. E daí eu nem vou entrar nisso, falar, daí vamos além. E as propostas desse pessoal que está aí sublevando, está tentando, né? De uma forma ou de outra, trabalhar pela força. A política não é pela. A política, na verdade, ela já vem, ela já existe para se contrapor ao uso da força. Então é quase um contrassenso. E como eu estou dizendo aqui, eu não estou defendendo nenhum lado, né? Já falei aí dos ministros do Supremo Tribunal, o que eu acho, né? Eu acho que eles têm que seguir a letra da. Por que eu acho disso? Porque eles não têm mérito. Mérito para querer. Ministro, tem que se entender isso também. Ministro do Supremo Tribunal Federal, juiz, promotor, eles não têm mérito de competência. Eles nunca tiveram competência para, por exemplo, para propor. Estou dizendo que eles não possam vir a ter ou mesmo propor. Mas a função deles nunca foi essa. Eles não têm esse know-how. Por quê? Porque, por exemplo, quem que vai para a política? Quem vai para a política é aquela pessoa que, de uma certa forma, ou de uma forma ou de outra, visa ou identificou, ou visa identificar demandas que precisam ser reformadas, reformuladas, ou aquelas que surgem,
e apresenta. A competência do Poder Judiciário é outra. A competência do Judiciário é praticamente biblioteca. A competência deles é essa. Eles passam, geralmente é isso. Eles vão para os bancos escolares, estudam ali seus anos de direito e depois passam a vida toda na área acadêmica, na teoria. Não é função deles apresentar, eles decidem as demandas, eles respondem de acordo com aquilo com os dispositivos jurídicos, que é a teoria, que já saíram da minha visão, já na minha teoria, não tem como ser diferente, que saíram da realidade e foram para os livros. Então, é como se fosse, por exemplo, aqui o fluxo circular que se estuda a economia da renda e do produto. Por exemplo, os juízes, os ministros, qual que é o trabalho deles? Eles trabalham com processo, com a manufatura do conhecimento ali. Com aquilo que está que já trabalha com o conhecimento pronto. E esse conhecimento que está pronto lá, ele foi todo produzido. Foi produzido pela sociedade, foi observado pela sociedade, pela coletividade, eu prefiro a coletividade, foi produzido pela coletividade, foi observado pela coletividade, foi aceito pela coletividade, foi transformado em conceito e foi legislado e se transformaram em códigos jurídicos, códigos legais, e é nesse âmbito que os juízes, os ministros trabalham. Então eles não têm mérito de querer impor suas vontades, a não ser daí eu ainda falo, a não ser que qualquer pessoa dessa área desenvolva alguma teoria muito plausível, muito representativa da realidade. Daí depois eu vou falar disso, que eu quero falar. Daí eu concordo que você possa, não, de fato isso é. E daí isso aí se transpõe para qualquer pessoa, não importa quem seja, pode ser um analfabeto, pode ser um mais estudioso, pode ser uma pessoa que, dependendo da sua condição política, econômica ou intelectual, se ela conseguir com suas atribuições intelectuais e físicas, desenvolver, produzir alguma coisa muito benéfica, já não interessa a posição dela, aquilo tem que ser aceito e acabou. É a minha visão enquanto que eu me considero um livre pensador, né? Enquanto eu me considero um livre pensador, eu acho assim. Então os ministros não tem diferença nenhuma para eles. Eles não têm mérito de dizer isso. E na verdade é muito mais demérito para eles quererem fazer isso, porque isso aí eles se entende que é esse profissional, esse autoridade que é uma autoridade constituída, não é uma autoridade natural, é uma autoridade constituída. A autoridade é aceita, e tem que se entender isso também, que um juiz ele não é uma autoridade que ele nasceu autoridade. É uma autoridade da natureza, não. Tem um político. Pô, aí que tá, o político já é uma autoridade, já entende que ele é representatividade, né? Já pode fazer uma avaliação diferente. Mas um juiz ele é uma autoridade constituída, um delegado é uma autoridade constituída. Ele se preparou, ele estudou, foi lá, passou num concurso daqueles requisitos e foi empossada a autoridade. Então, a meritocracia deles é diferente da meritocracia de um político. Agora, chegou na alta corte, tudo bem, ele vai contrabalançar os outros poderes. Agora, não existe mérito para eles colocar esse personalismo em frente aos outros poderes. Não, eles têm que seguir restritamente a competência deles. E qualquer coisa que saia, daí entra um vazio no poder. Qual que é o vazio ou deficiência dos outros poderes, que, por exemplo, do poder legislativo, do poder executivo, que não consegue sopesar isso. Mas isso é um problema político, é um problema teórico, não é um problema de marchar. Agora eu vou chegar aqui e vou marchar. E eu vou entender mais, eu vou entender que se eu estou no comando do exército, comandante do exército, ou até mesmo o ministro da defesa, eu emiti um dispositivo proibindo que essas manifestações ocorressem no dia de 7 de setembro. Porque dia 7 de setembro é um dia destinado ao exército. Os exércitos fazer
Ou o próprio presidente do Brasil, se tivesse, não estou como falei, não, ele deveria pegar e proibir, não, essa manifestação não ocorrerão no dia 7 de setembro. Porque dia 7 de setembro, ou o Exército, esse dia 7 de setembro é um dia da independência, eu acho. Acho que isso aí um outro problema é o patriotismo, né? Mas isso aí não quero tratar agora. As pessoas se enrolam numa bandeira, o patriotismo, isso aí. Agora mais uma coisa que me ocorreu aqui. Essa questão, o patriotismo. O patriotismo é um problema, né? Tu está sendo massacrado em cima da tua cabeça e tu continua sendo um patriota. Então tem que ser cuidado. Por exemplo, eu sou patriota, a inflação escalando, eu sou patriota, a gasolina escalando. E eu não estou dizendo que a culpa é do governo, mas a gasolina escalando. Eu sou patriota, mas a arroba do boi decolando. E cadê as propostas? Não se vê proposta. Eu não estou colocando aí, na minha visão mesmo, acho que a pandemia acabou com esse governo, hein? Foi uma coisa aí que... E eu acho que talvez até advenha disso aí, porque o governo poderia mesmo, queria fazer uma coisa... Poderia, né? Não pode se dizer, né? Eu não acompanho muito, eu olho muito pouco. Mas mesmo olhando muito pouco, eu acho que eu olho acima da média da população brasileira. E daí posso entender que eu tenho uma capacidade de olhar, de assim, tentar ver um pouquinho melhorada, né? Mais aprimorada, eu diria isso, mais condicionada, né? Por questão de estudo. E não posso atribuir a outra, né? Porque se fosse atribuir mais, eu ia dizer que eu sou um ser super inteligente, isso não é verdade. Então, cuidado, né? O patriotismo, essa questão aí que mexe com a... Não é muito bom, né? Eu sou até um iconoclasta, né? Eu sou um iconoclasta aí, quem não souber o que é iconoclasta, que procura no dicionário. Então tem que ter um cuidado. Então, o que voltar aonde? Voltando lá que eu estava falando dos ministros, né? Então, não adianta querer marchar, vou marchar e daí vou dizer o seguinte, vou tirar um ministro. E eu não estou dizendo que os ministros que estão ali que são os melhores ou os piores, não, nem se trata disso, né? Se trata o seguinte, tira um, coloca, vai se tirar um, vai se tirar dois, e daí o presidente querem tirar dois, impeachment de dois ministros, e quem vai nomear o presidente, com aquelas características que eu já falei, o cara que quer ser ministro tem uma bíblia dele, a Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, você coloca um ministro lá que tem que ser, pelo que eu vi, já é cobrança dos eleitores desse presidente, que tem que ser um ministro evangélico, então já está tudo deturpado e tudo errado. Então agora eu vou me afastar por isso. Amanhã são os cientistas e os ateus que estão caminhando por causa estão fazendo protesto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que são evangélicos se virar teólogo e teocrata. Então tem que ter muito cuidado. E deixa eu pegar aqui o que eu queria falar, né? A questão, né? A questão de voltar, agora eu vou voltar um pouco ali, né? Desse sentimento que você trouxe, que pode se entender, né? E, por exemplo, Marx falava que a religião é o ópio do povo, então tem que se cuidar para que a política não vire o ópio do povo. Agora eu lembrei que eu queria falar, o ópio do povo. Isso aí é só o que eu queria falar por cima aí, né? Isso aí você sabe que é um dito aí de Karl Marx, né? E eu não tenho nenhuma uma afeição aí por Karl Marx, né? Não por Karl Marx, né? Karl Marx foi um grande estudioso aí, não tenho dúvida. Agora eu entendo que não é e mais, considero muito Karl Marx, porque eu sou prezo pela cientificidade. Posso estar errado? Posso, não tem problema, mas eu me corrijo. E Karl Marx aí vale muito, teoricamente, que qualquer outro pensador. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha feito... Não posso falar que fez um mal, né? Porque se eu atribuir que Karl Marx fez um mal para a sociedade, eu diminuir essas pessoas e aumentar Karl Marx, isso aí é uma inverdade. Então tem que ter muito cuidado. Agora, não concordo com Karl Marx, né? Em hipótese alguma, não sou adepto e não concordo com ele. Mas é dele. E não por isso que ele não tem algumas verdades que ele identificou na sociedade e talvez tenha dado trabalhado com elas de forma um pouco que eu discorde, que eu acho que não são corretas, mas tudo bem. Então, isso aí é de Karl Marx, né? Você cuidar porque antes ele dizia que a religião é o ópio do povo. Você tem que se cuidar porque a religião, que a política não seja o ópio do povo, esteja deixando o povo dopado e isso aí me leva a entender uma outra coisa que eu falo. Em vez de eu falar de miséria da filosofia, mas a miséria é humana, né?
Porque as pessoas que quando chegam nesse ponto de entender que precisam desse sentimento, dessa adrenalina, dessa sensação, isso aí é quase uma, vou falar em vergonha, né? Mas é e eu falo, e eu não estou falando disso só ao Léo, estou falando disso porque não existe proposta. Qual a proposta? Vamos sublevar o Supremo Tribunal Federal. E as propostas, quais são? Não existem. Não existem. Não existem. Não existem. Não existem. Infelizmente. Elas são. Olha a proposta da reforma tributária. O que é nada? Olha o que é as privatizações. Daí agora eu vou fazer aqui uma coisa. E daí? Vamos privatizar e para onde é que vai o dinheiro? Para onde? Para o governo federal gastar. Vai bater dívida, vão distribuir para a população, ou por exemplo, eu vou ser bem sincero, por mim então, vamos privatizar, privatiza, faz o bolo que tem para privatizar, vai dar 1 trilhão, divide e dá minha parte. Dá minha parte. Divide, é 1 trilhão, dá, eu quero minha parte. Eu já até somei, dá 4 mil, se eu não me engano, dividido por 211, eu fiz. Se não é 211, daí tem as crianças, tem as coisas, dá mais para mim, ser bem sincero, né? Não vai, ou abate a dívida, vai privatizar, o que vão fazer? Vão pegar esse trilhão e vão torrar. Provavelmente. Vão pegar o trilhão e vão torrar. Daí vão dar lá chegar na dia de pagar o PIS, chegar na Bolsa Família, vão dar 20, 30, 40, 50 reais a mais e o resto você torrou tudo. Não vão pagar a dívida e o povo vai perder o que tinha. Quer dizer, o que tinha não, porque isso aí é a maior bom, não quero ser aqui deselegante, mas essa história de empresa privada no poder estatal, isso é uma coisa que ela é sem fundamento, mas posso falar disso outra hora, e com mais estudo, mas uma coisa assim que é fora de nexo, salvo as de extrema necessidade, tudo bem, daí vamos avaliar agora, em geral, a pessoa que vai postular que tenha que se ter empresa estatal, é uma completa, e daí eu já falo mais, né, dá um exemplo aqui, por exemplo, eu nem quero falar, né, do jogo político, né, nem vou entrar nesse fato de nomeação, né? Por exemplo, esse governo está nomeando mulher de aliado para isso, parente de aliado para aquilo, né? Então, isso que eu falo, tem que ter um cuidado. Não é que eu estou criticando um ou outro, estou criticando que não existe proposta. O povo vai sair às ruas, dia 7 de setembro, diz que vão, não sei, né? E vão voltar para sua casa, vão atingir seus objetivos, não vai mudar nada, 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 nada. Aquele trabalhador, seja a classe social, e os caras dele, ele vai sair, vai lá, vai militar e não vai mudar nada. Por quê? Porque o que vai fazer? Vai acabar com a burocracia? Não vai, não existe isso. Não existe, não existe. Isso aí quase, até irônico, é uma piada. Vai achar que vai marchar nas ruas lá e agora nós vamos marchar pacífico. Olha, eu sinceramente não estou criticando ninguém, né? Existem outros meios. Trabalhar, por exemplo, redução, né? Redução do Estado. Cadê a redução do Estado? Não estamos vendo a redução do Estado. Tudo bem, ponto positivo, o presidente aí vetou o fundo eleitoral, né? Tudo bem. Agora, o que eu ia falar ali? Eu vou entrar isso daí, falar dos novos expoentes aí, os líderes. Por exemplo, o Lula, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu não gostaria de estar falando o nome dele aqui, porque se na história, agora eu vou usar, na história que eu entendo, o Lula, na história, se fosse fazer uma analogia com esse cidadão aí, Luiz Inácio Lula da Silva, a analogia que eu faço com ele é que na história ele ficou como um enfeite de presépio, sabe? Quando se faz o Natal ali, e não estou aqui menosprezando, mas só para ver como é que eu sintonizo o senhor Luiz Inácio Lula Silva, e eu já tenho sobre o que eu acho dele. Para mim, não poderia ser candidato, porque se ele não é ladrão, ele é incompetente. Se ele não é incompetente, ele pode ter sido ladrão, porque se ele diz que não sabe, ele é incompetente, que todos que ele nomeou, todos os nomeados por ele, grande parte roubaram, debaixo do nariz dele, não fez nada, tudo bem. Mas não é aqui o objetivo, isso aí está no meu canal, quem quiser é só procurar, né? Mas esse senhor aí, na minha visão, ficou para a história como uma vaquinha de presépio. Por quê? Porque ele surgiu
A gênese dele é a mesma gênese desses novos líderes aí. Sejam eles já políticos, já eleitos, aí tem que ser ter um cuidado. Tem que ser ter um cuidado. E daí agora que pense, as pessoas acham aí que estão prendendo fulano, estão prendendo fulano. A justiça, os órgãos de segurança, os órgãos de inteligência, eles sabem disso que eu estou falando aqui. E eles estudam isso. E se não sabem, tem que mandar todos embora. Esses devem exonerar, mas eles sabem disso aí que eu estou dizendo. Por exemplo, esses líderes aí que estão aí surgindo, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e os demais surgiram como eles. Pegaram-se Hitler, todos eles surgiram nesse tipo de sublevação. Depois, o que eles fazem? Daí eu me pergunto, vamos dar o caso do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o caso mais concreto aqui, que é o que se pode falar mais aqui para o brasileiro. Ele surgiu disso, do palanque, da sublevação, da insurgência, da greve. Luiz Inácio Lula da Silva surgiu disso. E eu não estou dizendo que está errado, mas o que ele concretizou? De tudo aquilo que ele subiu, pegava aumento salarial, melhora de condições trabalhistas. O que ele conseguiu que não seria conseguido naturalmente e que já não via na crescente? Nada, nada. Aumento salarial, que jeito? Não existe isso. Qualquer um que se dedicar um pouquinho de estudar aí economia vai entender que é, que vai ser obrigado a se desdizer. Existem aí mecanismos que não existem, que a pessoa vai ganhar daquilo que ela produz. Então eu pergunto, o que aconteceu com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Ele foi deputado, ele foi 2 vezes presidente, e o que ele pôde fazer? O que ele pôde fazer? As pessoas dizem, mas o Brasil cresceu. O Brasil cresceu, daí já vai entrar em questão, por exemplo, todo mundo sabe, e é consenso que o Brasil cresceu devido à explosão, a mudança lá de perspectiva que vinha já da China, e a China com aquela enorme população demandou tudo que o Brasil tinha, todo mundo sabe disso. É coisa consensual aí. Tudo bem, daí eu pergunto, o que fez o Luiz Inácio Lula da Silva para o povo trabalhador? Para o povo trabalhador, aumentar crédito para o povo trabalhador é, é, e não estou dizendo que é ruim, pode ser algum, mas eu quero dizer que tudo que fez, que transformou o Luiz Inácio Lula da Silva a colocar ele na posição que ele chegou, que ele alcançou, e eu não estou tirando o mérito dele, mas eu estou dizendo o seguinte, que grande parte daquilo que formulou ele, que trouxe ele, tornou ele uma figura pública, nada daquilo que estava lá no alicerce dele, ele pôde fazer para o povo, que é tornar o povo mais rico. É impossível isso. Então eu quero dizer isso. Agora. O que vai acontecer? Isso aí é a coisa mais simples de se entender. Todos esses aí, todos eles, políticos, propensos a políticos, midiáticos, aí, todos esses aí que estão nisso aí, o povo tem que entender isso, que eles vão se candidatar, o povo vai elegê-los, população, né, grande maioria, e vai chegar no final, não vai melhorar muito, eles vão ficar nos seus 40, e eu não estou falando, não estou criticando, de ganhar lá seus 40 salários mínimos, não é isso. Mas eu estou dizendo isso, que é isso. O cidadão vai lá, vai ganhar seus 40 salários mínimos e o povo, o trabalhador, vai ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. E daí já pode se analisar quem que está indo para essa manifestação, né? Ou que faz esse tipo de manifestação, ou que escuta, ou que dá ouvido para isso e que aceita isso, esse tipo e o que ganha com isso, né? O Brasil não ganhamos com a corrupção, mas não pode roubar, é crime. Seja quem for, seja A, seja B. Então eu gostaria de salientar isso, né? Então vai acontecer isso, essas pessoas elas vão se eleger e provar desse jeito, né? Desse jeito eu não sou crítico. Agora, a política, infelizmente, ela é algo teórico, intelectual, como eu já comecei falando disso, né? Que as pessoas elas deveriam ser preparadas para ir para a política. Porque senão vai para a política lá, pega um cara aí que está fazendo, está aí incentivando. Por exemplo, ele não entende, ele chega lá no Congresso, chega num Congresso, né? Não vou falar no Congresso, porque tem diferença do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, tem diferença, muita diferença.
nas câmaras legislativas, principalmente no Congresso Nacional, lá não adianta, lá é trabalho teórico. Trabalho teórico. Não é porque o cidadão aí achou que você formou numa universidade, vai chegar, não, lá é livro, a pessoa lá só vai ter que entender de livros. Livros e livros e livros e livros. Dicionário, livros, livros e livros. É isso. Não adianta, então, dou um exemplo, o cara está aí sublevando. Eu não sei a formação de ninguém, não sei, não estou dizendo que as pessoas não são inteligentes para aprender, mas as pessoas não entendem nada, não sabem nada de política. Chega lá, se elege desse jeito como o Lula se elegeu, daí chegou lá, vai estudar, se quiser, se tiver um pouquinho um pouquinho de noção, né? Vai chegar lá e dizer, agora eu vou estudar, vai chegar lá e vai ter que, infelizmente, se vai. Erasmo de Rotterdam fala, por exemplo, dos gramáticos, como que ele fala, né? Dos gramáticos, ele dá um exemplo. Ó, os gramáticos estão lá, parece eu não estou, não é crítica aqui, porque parece ele é uma crítica que ele faz, irônica, né? Olhem para os gramáticos lá, parece que eles não têm vida mais, não têm sangue, então foram consumidos pelos livros, perderam sua energia. Então eu estou dizendo isso, ó, o cidadão agora é o cara da sublevação, meu amigo, tu vai chegar no Congresso, vai ser consumido, tua energia vai ter que ser toda ela direcionada a isso, a estudar livro. Então, isso aí que eu estou dizendo, tem que se cuidar com isso. Daí o cidadão vai chegar lá, o povo acha que ele vai poder fazer alguma coisa, muito pouco. Então, em vez do cidadão ir para a rua se manifestar, ele vai estudar. Em vez de acreditar no que o líder dele fala, o que ele segue, diz, vai estudar. Vai estudar. Dou exemplo, Lula ficou milionário, o nosso presidente aí está multimilionário, e eu não estou crítica alguma. Se ele trabalhou, mas e aí o povo, o soldado que vai lá defender ele vai continuar ganhando 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil. E pode achar que está ruim, pode achar que não está, mas as coisas não vão mudar. Isso aí é só se existir uma transformação geral da natureza, nem do ser humano, mas que também faz parte da natureza, mas da natureza como um todo. Então é mais ou menos isso aí, né? Acho que já vou encerrar aí esses tópicos aí que eu queria passar aí, minhas reflexões, minhas divagações, minha percepção, né? Eu vou dizer o seguinte, não vale a pena, né? Não vale a pena e sair para a rua para querer defender direito agora direito de expressão de sair na rua para defender direito de expressão de de pessoa que só fala palavras que não se deve falar na frente de crianças, para não não acostumar para isso defender pessoas que foram presas por atacar. E eu não estou dizendo que, já como eu já disse, em hipótese alguma eu estou dizendo que esses ministros aí estão corretos. Na verdade, eu não tenho nem um pouquinho eu falo até tolerância, né? Mas daí eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu não quero estudar direito, não quero estudar direito, então não vou, naquilo que me cabe eu acho que eu me manifesto e faço minhas reivindicações, naquilo não. Que eu não sei. Então agora, mas eu vou sair para ou o próprio político vou sair na rua para defender direitos de cara que é armamentista, mas que não que daí que quer posar em rede social com arma de fogo, arma de guerra, mas e, e para defender o direito deles ter uma arma, assim, só porque eles querem ter uma arma. Sei, não estou dizendo que não é necessário, mas por isso, para cidadão que quer posar na rede social com arma, com armamento, sendo que todo mundo quer acabar com a violência, é uma ideia, né? Que quem quer viver na violência vai trazer arma para o Brasil aí, daí por exemplo, nesse sistema aí, que a polícia não consegue averiguar não estou dizendo culpa dela, não estou dizendo que é culpa da polícia, mas talvez seja contingente, o contingente, o efetivo, sejam as leis, daí eu vou defender, e na verdade isso aí há um tempo atrás eu mandei lá daí eu já vou entrar numa demanda lá para a Procuradoria da República para que o presidente parasse de falando que as pessoas iam pegar, que o cidadão ia comprar um 38, ia comprar uma pistola .40 e depois ia enfrentar as Forças Armadas de um Estado totalitário,
Isso aí eu mando dizendo que eu vou falar o seguinte, para investigar o presidente da República e seus secretários, seus seguidores, seus, seus asseclas lá, né? Todos eles que fazem isso. Eles incentivando na verdade foi o filho dele, filho do presidente, que eu vi falando isso no programa, dizendo que a população vai comprar um 38, a população vai comprar um ponto 40, que seja até um fuzil, e depois vai enfrentar o exército, a força aeronáutica e a marinha. Isso aí é de uma responsabilidade sem tamanho, de alguém que fala isso. E daí eu vou entrar, por exemplo, vamos liberar o armamento, daí a população vai comprar um armamento, um bandido meteu uma, daí vai ficar fácil, né? Um bandido meteu uma minha arma, e daí quem é que vai achar essa arma? A polícia vai achar a arma? Se é difícil, aí a polícia pega o cara, tá aí, tá, desde que começou expor gente, aí mais de 30 anos aí, estou com 37, vou fazer 38, 38 anos e não se conseguiu acabar com o tráfico de drogas, e a polícia está aí, correndo enlouquecidamente atrás dos traficantes e dos usuários, e não conseguiu. Não conseguiu. Então, enche a população de armas, os caras roubam uma arma, e daí? Quem é que vai correr atrás? Quem é que vai correr atrás? Quem é que vai correr atrás? Então tem que ter muito cuidado. E é mais ou menos isso, né? Vou encerrar aí, não tinha mais o que, acho que não tem mais aí que eu acho que deve se ater só nas propostas, né? Nas propostas. Agora, o povo ir às ruas porque o Congresso não aceita e não atende todos os pedidos do presidente, ou porque o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz o presidente da República, isso aí é uma brincadeira, né? É um analfabetismo político, é a ânsia política, é o que eu digo, é a novidade política, a pessoa que não conhece. E eu nem, a maior coisa que eu acho que as coisas o Brasil é para amadores, isso aí é uma coisa aí que é coisa que acho que não ajuda em nada, e não explica nada, e não resolve nada, e não diz nada, né? Que soluções, proposições positivas, soluções, modelos, projetos de leis, projetos de coletividade, isso que importa. O melhor benefício para a pessoa agora, sair às ruas, porque o presidente não consegue não consegue maioria na Câmara e não consegue aprovar seus projetos. Agora, se o Supremo Tribunal Federal está extrapolando, como eu já falei, também existem medidas para isso. Agora não é sair nas ruas ou atacar os profissionais jogando fogo que vai resolver isso aí. Isso aí como eu digo, é analfabetismo político, é inanismo político, a novidade política, a ânsia política um problema existencial. É problema existencial. Achar que sair às ruas vão eu não sei, olha, pode acontecer, pode, não tenha dúvida. Existem guerras aí, agora o Afeganistão estava em guerra, a Israel está em guerra, embora sejam não sejam guerras civis, né? Agora tem que se ter cuidado, né? Tem que se ter cuidado. É isso aí que eu queria falar. Valeu.